É útil lembrar que tal é realmente a significação interior de numerosos ensinamentos antigos. O mais bem conhecido de nós é o cristianismo ou o ensinamento dos evangelhos, onde todas as explicações da vida humana se baseiam na ideia de que os homens vivem no sonho e devem, antes de tudo, despertar-se. No entanto, quase nunca essa ideia é compreendida como deveria ser, ou seja, no presente caso, ao pé da letra. Entretanto, toda a questão é saber como um homem pode despertar. O ensinamento dos evangelhos exige o despertar, mas não diz como despertar. O estudo psicológico da consciência mostra que é somente a partir do momento em que o homem vê que está adormecido que se pode dizer dele que está a caminho do despertar. Jamais poderá despertar-se antes de ter visto que está adormecido. Esses dois estados, sono e sono desperto, são os dois únicos estados em que vive o homem. Além deles, o homem poderá conhecer dois outros estados de consciência, mas estes só lhe são acessíveis depois de dura e prolongada luta. Esses dois estados superiores de consciência são denominados consciência de si e consciência objetiva. Admite-se geralmente que possuímos a consciência de si, que somos conscientes de nós mesmos, ou pelo menos que podemos ser conscientes de nós mesmos, mesmo no instante em que desejarmos. Mas na realidade, a consciência de si é um estado que nós nos atribuímos sem o menor direito. Quanto à consciência objetiva, é um estado do qual nada sabemos. A consciência de si é um estado no qual o homem se torna objetivo em relação a si mesmo, e a consciência objetiva é um estado no qual ele entra em contato com o mundo real ou objetivo, do qual está atualmente separado pelos sentidos, pelos sonhos e pelos estados subjetivos de consciência. Outra definição dos 4 estados de consciência pode ser estabelecida de acordo com as possibilidades que eles oferecem de se conhecer a verdade. No primeiro estado de consciência, o sono, nada podemos saber da verdade. Ainda que cheguem até nós percepções ou sentimentos reais, eles se mesclam aos sonhos e nesse estado de sono não podemos distinguir os sonhos da realidade. No segundo estado de consciência, isto é, no sono desperto, só podemos conhecer uma verdade relativa, de onde o termo consciência relativa. No terceiro estado de consciência, ou seja, no estado de consciência de si, podemos conhecer toda a verdade sobre nós mesmos. No quarto estado, que é o estado de consciência objetiva, o homem se encontra em condições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas, pode estudar as coisas em si mesmas, o mundo tal como é. Esse estado está tão longe de nós que não podemos sequer pensar nele de maneira justa, e temos que nos esforçar por compreender que só podemos ter lampejos de consciência objetiva no estado plenamente realizado de consciência de si. No estado de sono, podemos ter lampejos de consciência relativa. No estado de consciência relativa, podemos ter vislumbres de consciência de si. Mas se quisermos ter períodos mais longos de consciência de si, e não apenas breves clarões, devemos compreender que eles não podem surgir por si só. Exigem um ato de vontade. Isso quer dizer que a frequência e a duração dos momentos de consciência de si dependem do poder que se tem sobre si mesmo. Por conseguinte, isso significa que consciência e vontade são quase uma única e mesma coisa, ou em todo caso, aspectos de uma mesma coisa. Agora devemos compreender que o primeiro obstáculo no caminho do desenvolvimento da consciência de si no homem é a sua convicção de que já a possui, ou pelo menos de que pode tê-la no instante em que quiser. É muito difícil persuadir um homem de que não está consciente e de que não pode tornar-se voluntariamente consciente. E é particularmente difícil porque aqui a natureza lhe prega uma peça. Perguntem a um homem se está consciente, ou digam-lhe que não está consciente, e ele responderá que está perfeitamente consciente, e que é absurdo dizer que não está, dado que os ouve e os compreende.
e terá toda a razão. Mas ao mesmo tempo, ele se equivocará completamente. Essa é a peça que a natureza lhe prega. Terá razão porque a pergunta ou a observação o terá tornado vagamente consciente por um instante. No instante seguinte, a consciência terá desaparecido. Mas ele irá se lembrar do que você lhe disse, do que respondeu e certamente acreditará estar consciente. Na realidade, a aquisição da consciência de si supõe um trabalho árduo e prolongado. Como poderia um homem submeter-se a tal trabalho se pensar que já possui a própria coisa que lhe prometem como resultado de um trabalho árduo e prolongado? Naturalmente, o homem não empreenderá esse trabalho e não o considerará uma necessidade, enquanto não tiver adquirido a convicção de que não possui nem a consciência de si, nem tudo que com ela se relaciona, isto é, a unidade, a individualidade, o eu permanente e a vontade. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.